Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus? Que bom. É importante nós estarmos felizes com o nosso amado Jesus, porque, conforme foi cantado, é Ele quem cuida de nós. É Ele quem está conosco, nos guardando, nos protegendo de todos os perigos, de todas as ameaças que a vida pode nos apresentar. Você pode abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Eu quero ficar naquilo que está sendo cantado. Josué capítulo 1, uma palavra de ânimo para nós, da parte do Senhor, de encorajamento. Eu creio que o Senhor vai nos ensinar alguma coisa maravilhosa a respeito do seu cuidado, da sua graça sobre as nossas vidas. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1 diz assim, a epígrafe: Deus anima a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Você pode se assentar louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto que nós lemos fala a respeito de Josué, da sua liderança e dos desafios que ele teria de enfrentar para conquistar a terra prometida, terra que o Senhor havia prometido ao seu povo. E neste momento da história, Moisés havia morrido. O seu mentor, o mentor de Josué, o seu mestre, o seu líder espiritual, havia morrido, e Josué era o sucessor de Moisés, a pessoa que tinha sido escolhida por Deus para levar o povo a esta grande conquista. Só que não havia muito tempo para Josué chorar a morte de Moisés. Não havia muito tempo de estar em luto, porque havia um grande empreendimento para ser feito. E este grande empreendimento era conquistar aquilo que Deus
já havia dado ao seu povo e que agora precisaria de fé e de ousadia para alcançar aquilo que Deus já havia determinado. O desafio já estava lhe aguardando, se apropriar da terra prometida. Mas era natural, meus irmãos, que Josué, por mais capacitado que fosse por Deus, por mais que havia estado com Moisés durante todo o tempo da jornada no deserto, por mais que fosse ele o sucessor, com certeza este homem teve que lutar com alguns medos, com algumas inseguranças, frente aos desafios que estavam diante dele. Afinal de contas, meus irmãos, não havia mais a figura de Moisés ali. Quando a gente está lutando do lado de alguém, caminhando do lado de alguém que é o nosso líder, nós temos uma segurança maior, porque sabemos que aquela pessoa é mais experiente do que nós, que aquela pessoa está melhor preparada do que nós, e qualquer obstáculo que chegar à nossa frente, nós temos, além de Deus, a figura de alguém que é um grande líder, que é um grande homem de Deus, e muitas vezes a gente consegue se achegar perto e confiar também nesta pessoa. Mas o seu mentor já não estava mais ali. Havia chegado o tempo de Josué. Havia chegado o momento de Josué se levantar, se colocar como líder agora e auxiliar o povo a alcançar a promessa de Deus. Então era natural que Josué sentisse medo, sentisse algum desconforto nisso. Afinal, havia um Jordão para atravessar. E o Jordão tinha épocas de cheia, de inundações, e que se tornava muito difícil então atravessar o Jordão. Josué precisava enfrentar este obstáculo. Mas também Josué tinha uma cidade fortificada para conquistar. Além disso, ele tinha inimigos poderosos para subjugar. Inimigos estes que já haviam feito o coração do povo se derreter por conta do relato daqueles espias que olharam para os inimigos e temeram o poder dos inimigos e deixaram de olhar para Deus, que tem todo o poder, que é o Todo-Poderoso, que é o nosso general e que sempre nos dá a vitória por Jesus Cristo. E também tinha um povo instável para liderar. Um povo que já havia dado muito trabalho para Moisés. Um povo que até mesmo Deus, em determinado momento, comentou com Moisés que iria destruir aquele povo. Então era natural que Josué sentisse alguns medos, alguma insegurança frente aos grandes desafios que estavam esperando por ele. Mas Josué precisava dominar os seus medos para não ser dominado por eles. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos dominar os nossos medos, as nossas inseguranças, frente aos desafios que nós encontramos na nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar com eles e confiar em Deus, porque Deus, Ele pode acalmar o nosso coração, acalmar as situações que muitas vezes nos desesperam. Deus pode acalmar o nosso coração. E é nesse contexto que então Deus fala com Josué. Deus vem para animar o seu servo. E Deus vem trazendo palavras imperativas a ele, dizendo: Josué, levanta-te, passa o Jordão. Mais à frente Deus diz: esforça-te. Por 3 vezes Deus diz a Josué: esforça-te. Deus também diz a Josué por 3 vezes: tem bom ânimo.
não pasmes, não te espantes. E por 2 vezes Deus diz a Josué: eu sou contigo. Meus irmãos, não há promessa melhor, não há garantia melhor nesta terra para enfrentar os desafios, para vencer os medos, do que ter a promessa de que Deus é conosco. Não importa o que tivermos de passar, quando Deus está do nosso lado, nós conseguimos avançar, nós conseguimos vencer, porque Deus está conosco. Não há promessa mais gloriosa do que saber que não estamos sozinhos, mas que Deus está conosco. Glórias a Deus, é bom saber. E quem sabe Josué estava então sentindo alguns medos, e eu procurei enumerar alguns medos que muitas vezes aparecem na nossa vida e quem sabe apareceram também na vida de Josué. Preste atenção, foi cantado, o hino que os irmãos cantaram falou a respeito de medo, de muitas vezes nós termos medo, mas nos lembrarmos de que Deus é conosco, e que se Deus é conosco, nós não precisamos nos espantar e temer, porque Ele é aquele que nos garante a vitória. E é interessante que para cada medo de Josué, Deus dá um antídoto para este medo. Quem sabe Josué tivesse medo do fracasso, medo de fracassar. Quem sabe ele pensava na dificuldade que seria de conduzir este povo, vencer os desafios que eu comentei, o Jordão, as cidades fortificadas, os inimigos poderosos que estavam lá dentro, e também, muitas vezes, a instabilidade do povo de Israel. Eram muitos desafios, e quem sabe o medo do fracasso estivesse sim na vida dele. Medo de não conseguir levar o povo à terra prometida. Meus irmãos, e muitas vezes nós temos pessoas que elas vivem refém do medo do fracasso. Elas já tentaram uma vez, não deu certo, tentaram pela segunda vez, não deu certo, e desistem de lutar pelos seus objetivos, desistem de lutar pelos seus ideais, abandonam os seus sonhos, não tentam mais uma vez por medo do fracasso, por medo de fracassar. É uma empresa que às vezes não deu certo, e ela não quer tentar mais uma vez. É um casamento que fracassou, e ela não quer ter força para buscar mais uma vez um relacionamento que dê certo, com medo que novamente lá na frente vai fracassar. Quantas pessoas, meus irmãos, que vivem refém do medo do fracasso. E o medo do fracasso nos impede de sonhar. O medo do fracasso nos impede de ampliar os nossos horizontes, ampliar os nossos termos, ampliar os nossos territórios. E eu acho tão maravilhoso quando Jabes, que nasceu em meio a uma situação de maldição, uma pessoa que tinha tudo para não dar certo, ele num determinado momento da sua vida se inconforma em viver no meio do fracasso. Ele toma uma atitude, ele ora a Deus, e ele busca a Deus, e ele diz: Deus, amplia os meus territórios, eu sei que eu posso ir mais à frente, eu sei que eu posso ir mais adiante, porque Tu é comigo. Deus é conosco, e se Deus é conosco, nós não precisamos temer o fracasso, porque Deus já havia determinado vitória para Josué e para o povo de Israel. Deus já havia dito que a vitória era certa, não haveria dúvidas na vitória, porque Deus havia feito uma promessa, e essa promessa foi feita a Abraão. Abraão não alcançou a promessa, nem Isaac, nem Jacó,
nem José, nem Moisés. Mas olha o privilégio que Deus estava dando para este homem, de ser o conquistador da terra prometida. Olha que privilégio maravilhoso. Já havia a promessa feita, agora ele só precisaria tomar posse desta promessa. E quantas promessas Deus já fez a nós? Quantas promessas Deus já fez a você? Mas às vezes a gente pensa que porque Deus fez uma promessa, nós vamos sentar na cadeira e esperar ela cair do céu, mas não, precisamos ir à luta. A promessa já foi dada, mas precisamos nos apropriar dela agora pela fé. Josué precisava se apossar da promessa pela fé. A vitória já era certa, porque Deus disse a ele no verso 3 e 4, que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Já havia promessa, então não precisaria temer o fracasso. E Deus nos fez promessas, meus irmãos. Promessas de sermos abençoados, promessa de alcançarmos o favor do Senhor. E quem sabe para algumas pessoas Deus fez promessas mais específicas, de ministério, de ser usado grandemente por Deus. Então, se Deus já fez a promessa, não tema o fracasso, Deus é contigo, Ele vai te ajudar a conquistar. Ele vai te ajudar a conquistar a promessa. E Deus deu um antídoto então a Josué contra o medo do fracasso. E qual foi o antídoto? Está ali no versículo 8. Deus diz a Josué: medita na lei, medita nele dia e noite, porque assim você fará prosperar o teu caminho. Sabe qual é o antídoto contra o medo do fracasso? Meditar na palavra do Senhor. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós encontramos textos maravilhosos que mostram como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas, como tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra se cumpriu e vem se cumprindo. Agora, meditar na lei do Senhor quer dizer você se envolver profundamente com a palavra do Senhor. Mas tem pessoas hoje que vivem na superficialidade. Tem pessoas hoje que não querem mais se aprofundar na palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus profundamente. Vivem na superfície. E por isso vivem uma vida de medo, medo de fracassar, medo de errar, medo de não conseguir alcançar os objetivos. Mas Deus, pela sua palavra, nos encoraja, dizendo: medita nele dia e noite, porque a forma de nós sermos prósperos na nossa vida está em meditar na palavra do Senhor dia e noite. Só ela contém ensinamentos que vão nos guiar para grandes conquistas e grandes vitórias. A força e a coragem de Josué foram resultado de meditar na palavra, de crer nas promessas do Senhor e de cumprir os seus preceitos. Esse é o antídoto para nós vivermos sem o medo de fracassar nos nossos objetivos. Mas havia um outro medo. O medo da rejeição. No versículo 5 a 6 nós vemos, na parte A do versículo 5 e no versículo 6 nós vemos isto. E Deus diz a ele ali: ninguém se susterá diante de ti, e tu farás este povo herdar a terra. Ou seja, o negócio é contigo, Josué. Não pode ser outra pessoa. A promessa que eu fiz a Israel, você está encarregado de alcançar esta promessa juntamente com o povo. Você é a pessoa que eu escolhi para este momento. E às vezes, meus irmãos,
quando Deus nos chama para alguma coisa, para algum objetivo, para alguma obra, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos incorrer nesse medo da rejeição e acabar errando e trazendo grandes prejuízos sobre a nossa vida. Se você parar para analisar, nós temos uma grande tendência a errar quando nós buscamos a aceitação das pessoas de uma forma não condizente com a palavra do Senhor, ou até mesmo burlando ideais morais de Deus para a nossa vida. O exemplo clássico a respeito de ter medo de rejeição e entrar por um caminho de desgraça para a sua vida é o exemplo de Saul. Saul buscou a aceitação das pessoas e recebeu a rejeição de Deus. Saul buscou agradar o povo que dizia: não mate o melhor das ovelhas, nós vamos oferecer a Deus em sacrifício. Procurou ouvir o povo quando Deus havia dado ordens claras e expressas de que não poupasse nada nem ninguém. Então, quem sabe Josué, tendo medo da rejeição por parte do povo, poderia transigir em algumas coisas que desagradariam a Deus. E Deus dá um antídoto para Josué, dizendo no versículo 7, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque assim você se conduzirá prudentemente pelo caminho. Meus irmãos, há um grande problema quando, para buscar a aceitação das pessoas, nós afrouxamos as rédeas, nós fechamos os olhos para algumas coisas, nós deixamos as coisas correrem livremente, buscando agradar as pessoas e nem se dando conta que muitas vezes estamos desagradando a Deus. E aí Pedro, lá em Atos, nos dá um exemplo maravilhoso a respeito disso. Ele havia sido preso por estar pregando a Cristo ressuscitado. E quando é chamado pelo Sinédrio, eles dão um conselho para Pedro: olha, nós vamos te liberar, mas não pregue mais sobre esse Cristo. E aí Pedro, sabendo que não poderia incorrer neste erro, ele faz uma pergunta ao Sinédrio: o que vale mais, agradar a Deus ou agradar o homem? Pedro nos dá uma razão pela qual nós precisamos buscar a aceitação de Deus. E quando nós buscamos a aceitação de Deus, nós somos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Nós não podemos, meus irmãos, cair no erro de buscar a aceitação das pessoas sem primeiro buscar a aceitação de Deus. Muitas vezes a aceitação das pessoas, compactuar com coisas erradas para agradar as pessoas, vão nos levar para um caminho de derrota e não de vitória. Estejamos alertas contra isso, porque se Deus está conosco, meus irmãos, nós não precisamos temer as possíveis rejeições, seja no nosso ministério, seja na nossa família, seja na nossa casa, porque Deus, Ele lutará por nós as nossas batalhas e nós seremos vencedores. Nós seremos vencedores. Qual outro medo que, quem sabe, Josué poderia sentir naquele momento crucial da sua vida, da sua comissão, da sua chamada? O medo da comparação. E quantas vezes nós receamos isto? Porque não seria, quem sabe, fácil para Josué viver à sombra de Moisés, aquele grande líder,
aquele libertador que foi chamado por Deus numa revelação gloriosa na sarça ardente. Quem sabe Josué se sentia incapaz de tamanha tarefa, se sentia inapropriado para tão grande desafio. E quem sabe ele poderia incorrer no erro de querer ser alguém que ele não era. Meus irmãos, não tem como nós sermos outra pessoa a não ser nós mesmos, que Deus fez segundo a sua imagem e semelhança, mas do nosso jeito. Não adianta eu querer ter o estilo do evangelista Sérgio Capeller, se Deus me fez diferente. Deus usou uma moldura especial para moldar o Sérgio. Usou outra para moldar o evangelista Lucas, o evangelista Marco, os presbíteros que aqui estão. E não adianta eu querer parecer com outra pessoa que não seja eu. Vai ser um ideal que eu nunca vou conseguir atingir. E eu posso me frustrar, posso errar, posso me decepcionar e posso não alcançar aquilo que Deus tem para mim. E quantas pessoas hoje você vê, pessoas que estão começando a pregar, que às vezes elas tentam imitar outros, a forma de falar, a forma de gesticular, a forma até mesmo de andar, de orar, os jargões, tudo igual a outra pessoa, achando que vai chegar àquele ideal que ela se propõe. Isso é um grande erro, meus irmãos. Fiquemos naquilo que Deus nos chamou para ser. A nossa vitória, meus irmãos, está em nós sermos quem nós somos. Até porque se você for olhar a palavra do Senhor, você vai ver homens com personalidades diferentes, mas que foram grandemente usados por Deus. E que tiveram intimidades com Deus de uma forma especial. Moisés, que falava face a face com Deus. Abraão, que tinha uma personalidade diferente, mas que foi chamado amigo de Deus. Tantas pessoas. Nós não podemos incorrer neste erro, porque nós podemos nos frustrar. Seja quem você é diante de Deus, diante das pessoas, porque do jeito que você é, Deus vai te usar da maneira como Ele quer te usar, aonde Ele quer te usar. Se eu fosse tentar ser igual a outras pessoas, meus irmãos, eu acho que eu não estaria mais aqui. Porque Deus tem para cada um uma personalidade, um jeito de agir, um jeito de falar, um jeito de pregar, um jeito de cantar, um jeito de ministrar. Eu preciso encontrar a vocação que Deus me deu e seguir nela adiante. Uns foram chamados para ensinar, outros foram chamados para evangelizar, outros foram chamados para cantar, outros foram chamados para tocar. Para cada um, Deus tem um dom e Ele usa dentro dessa especialidade. Não adianta eu querer ser quem eu não sou, meus irmãos. E Josué não incorreu nesse erro de tentar imitar Moisés em todos os aspectos. Nós precisamos imitar algumas coisas boas das pessoas. O relacionamento que elas têm com Deus, a intimidade que elas têm com Deus, a santidade que elas procuram ter com Deus. Mas só isso, não querer ser quem nós não somos, porque assim estaremos nos enganando a nós mesmos. E Deus diz a Josué: Moisés está morto, e como fui com ele, eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Meus irmãos, como Deus foi com Moisés, Ele seria com Josué. Como Deus foi com Josué, assim Deus é conosco. Deus é fiel, Deus está do nosso lado. É Ele que garante a nossa vitória, a nossa conquista. E o antídoto para isto, para o medo da comparação, é saber que Deus tem uma chamada específica para cada um. Como Deus fala no verso 9 para Josué: não te mandei eu, ou seja, o meu chamado não é contigo, o meu chamado não é para ti, não é contigo que eu fiz uma promessa,
Eu vou honrar essa promessa com você. E é o que Deus diz para nós, que Ele é conosco, que foi Ele que nos chamou, que foi Ele que nos escolheu, que é Ele que nos capacita, que é Ele que nos torna capazes a alcançar as suas bênçãos, as suas promessas. O antídoto: não te mandei eu. Coragem, não tenha medo, eu sou contigo, como eu comentei no início, meus irmãos. O fato de nós sabermos que Deus é conosco é uma promessa que nós poderíamos descansar e não ter mais medo diante dos desafios. Eu não sei quais são os desafios que estão diante da tua vida hoje. Eu não sei quais são os desafios que estão amedrontando você na tua caminhada, nos teus projetos. Mas independente de quais sejam estes medos, resista a eles. Enfrente eles, porque Deus é contigo. E é maravilhoso saber que na palavra do Senhor nós encontramos algumas situações que nos provam que verdadeiramente Deus, Ele é conosco. E para concluir, eu gostaria de falar a respeito de duas fontes de encorajamento para a nossa vida hoje. Para a nossa vida hoje e sempre. A primeira fonte de encorajamento de todo cristão é a palavra de Deus. Essa palavra que nós pregamos, essa palavra que Deus recomendou a Josué que meditasse nela dia e noite. A primeira fonte de encorajamento para todo cristão é saber, é ter, melhor dizendo, a palavra de Deus na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é a própria boca de Deus falando conosco. Se você for olhar ali, você vai encontrar inúmeras vezes Deus trabalhando em favor do seu povo, dos seus servos, dos seus filhos a quem Ele chamava. Se você for olhar e voltar um pouquinho atrás, você vai ver que Deus disse a Moisés: eu serei contigo. Agora Deus diz a Josué: eu sou contigo. Mais à frente Ele vai dizer a Jeremias: eu sou contigo. A Gideão: eu sou contigo, vai nesta tua força. Eu vejo Deus animando o seu povo ao longo da Escritura Sagrada. Deus animando o povo, Deus encorajando o seu povo, em frente aos desafios, em frente às barreiras, em frente ao Mar Vermelho, agora em frente ao Jordão. Eu sou contigo. Eu sou contigo. A palavra de Deus, ela é fonte de encorajamento para o cristão. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso nós precisamos ter dentro do nosso coração a palavra do Senhor bem viva, bem atuante, porque é ela que nos faz prosperar. É obedecendo a palavra de Deus que nós vamos alcançar as promessas de Deus. Primeira fonte de encorajamento, a palavra de Deus. A segunda fonte de encorajamento é o Deus da palavra. Primeira fonte de encorajamento, a palavra de Deus. A segunda fonte de encorajamento, o Deus da palavra. Ter a companhia de Deus, meus irmãos, é poder passar por um deserto causticante e saber que se faltar pão, Deus vai prover, que se faltar água, Deus vai fazer brotar da pedra, da rocha, se preciso for. Se os inimigos vierem nos afrontar, Deus, Ele vai nos fazer conquistar a vitória, porque é Ele quem luta as nossas batalhas. Ter Deus a nossa companhia é saber que Ele vai estar conosco por todos os momentos e nos levar a conquistar aquilo que nós precisamos alcançar, as promessas do Senhor sobre a nossa vida.
ter a companhia do Deus da palavra, é saber que nós estamos seguros nele, que nada do que puder nos alcançar vai nos fazer perder a nossa vitória, porque ele já conquistou para nós. Nós já temos a vitória de Deus, nós só precisamos nos apropriar dela. E se nós olharmos, Deus dá para nós esta mesma promessa hoje, a promessa de ser conosco. Se você olhar no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus no capítulo 1 e versículo 23 começa dizendo a respeito do Emanuel, do Deus conosco. E o livro de Mateus termina em 28 e 20 dizendo o Senhor Jesus que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, nós temos a companhia de Deus. Por mais que tenhamos situações difíceis a enfrentar, por mais que tenhamos desafios e grandes embates para conquistar e para passar por eles, nós podemos ter a confiança de que Deus está conosco. E tendo esta confiança, meus irmãos, não há barreira que vai ficar na nossa frente. Não há obstáculo que não possa ser superado quando Deus está na vida de alguém, quando Deus é com alguém, quando Deus prometeu ser com alguém. Não há nada que possa impedir, não há nada que possa nos derrotar, se nós estivermos com Deus e se Deus estiver à nossa companhia, se nós estivermos com estas duas fontes de encorajamento, a palavra de Deus que nos encoraja, e o Deus da palavra que está conosco. Tendo estas duas fontes, meus irmãos, não faltará forças, não faltará vigor, não faltará ânimo para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, que Deus tem para as nossas vidas. Se coloque de pé nesta noite, eu não vou mais além. Se coloque de pé nesta noite. E que sirva de inspiração para nós, meus irmãos, para fortalecer a nossa fé. Que as promessas que Deus fez ao povo de Israel, as promessas que Deus fez a Josué, o seu servo, nenhuma delas foi frustrada, porque este homem aprendeu a colocar e a buscar, melhor dizendo, nestas duas fontes, a força e o ânimo necessário para vencer. Meditar na palavra de Deus e andar com o Deus da palavra. É isto que nós precisamos ter nas nossas vidas hoje. Se o medo bater na tua porta, se o desânimo te alcançar, se o desejo de parar chegar até você, se o medo de continuar e de avançar a se apresentar para você, busque socorro nestas duas fontes, na palavra de Deus e no Deus da palavra, porque eu tenho certeza que ali você encontrará forças para continuar na jornada. E que sirva de inspiração Josué 23 e 14 para nós. Josué conquistou a terra prometida, o povo de Israel alcançou a promessa de Deus, os inimigos foram derrotados, as cidades foram tomadas, o Jordão foi vencido, o povo entrou com Josué na terra, o povo viu Deus cumprindo todas as promessas, e no final da sua vida, este homem, ele reconhece e deixa para nós algo que precisa ser inspiração na nossa vida, que está no capítulo 23 e no verso 14. Ora, Josué se despedindo: vou hoje pelo caminho de toda a terra, vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que o Senhor, o vosso Deus,
falou a vosso respeito, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Deus não falha nas suas promessas. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem para a tua vida. Eu não sei se o medo tem feito você querer desistir de sonhar com as promessas que Deus tem para você. Mas se está acontecendo isso com você, sirva para você esta palavra de encorajamento nesta noite, de renovo da parte de Deus, para você continuar sonhando com aquilo que Deus te prometeu. Que sirva de ânimo para você continuar lutando, esperando, porque aquilo que Deus prometeu, se foi Deus que prometeu, e se você obedecer a Deus, com certeza Deus vai cumprir na tua vida. Não importa quem se levantar, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Se você está precisando de um encorajamento da parte de Deus, se você está precisando que Deus renove o teu ânimo nesta noite, eu quero orar por você. Se você desejar, nós estaremos orando por você e trazendo para nós, meus irmãos, nós temos uma caminhada para vencer e um alvo para alcançar. O alvo de todos nós aqui, independente de quem seja, é o céu, é a nossa Canaã. E nós precisaremos atravessar o Jordão para chegar lá. Pode ser o Jordão da enfermidade, pode ser o Jordão das crises existenciais. Não importa qual seja o Jordão, mas Deus nesta noite, Ele te capacita, Ele te fortalece para você alcançar a promessa de Deus, para você atravessar os Jordões desta vida, que podem estar te impedindo de alcançar a promessa de Deus. E Josué, ele é um tipo de Cristo. E assim como Josué conduziu o povo à terra prometida, assim Jesus, Ele está conosco todos os dias para nos conduzir à terra prometida, que é a nossa Canaã celestial. Amém? Deus é conosco, Deus é contigo. Não precisamos temer, meus irmãos, porque aquele que começou em nós a boa obra, eu gosto de dizer isso, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, meu Deus e Pai, Espírito Santo do Senhor, Pai de graça e de consolo, Espírito Santo, Senhor, nos encoraja, meu Deus, porque muitas vezes os medos que se apresentam a nós diante dos desafios que temos, querem nos fazer parar, querem nos fazer retroceder, querem nos fazer, ó Deus, desanimar e desistir dos objetivos que Tu tens para nós, das promessas que Tu tens para nós, meu Deus. Mas eu creio, Espírito Santo de Deus, que nesta noite Tu vens com um bálsamo sobre a nossa vida, que nesta noite Tu vens, ó Deus, como um bálsamo para se derramar sobre os medos e inseguranças, as feridas, de quem sabe algum fracasso que já tivemos, de alguma rejeição que já tivemos, de algum sentimento de se sentir, pensar em ser inapropriado para alguma coisa.
Senhor, vem com o teu consolo nesta noite. E que pela tua palavra, Senhor, nós possamos recorrer a ela como fonte de encorajamento para a caminhada. Há um Jordão para atravessar, ó Deus. Há uma promessa para alcançar ali depois do Jordão, Senhor. Há um céu para alcançar, Senhor. E nós precisamos, ó Deus, da tua palavra conosco, como fonte de encorajamento, mas também precisamos da tua companhia, do Deus da palavra na nossa vida. Senhor, encoraja o teu povo, anima o teu povo, como tu animaste a Josué, Senhor, e como encorajaste o teu filho. Vem nos encorajar nesta noite, vem nos animar nesta noite, porque quem sabe para alguns a jornada pode ser mais curta, mas para outros mais longa, Senhor. Mas independente, ajuda-nos a chegar no céu, a alcançar a nossa vitória, a nossa promessa, a coroa que nos está preparando, Senhor. Deus abençoe o teu povo, Senhor, e que eles nunca se esqueçam de que tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor, e amém.